Como poderíamos falar da história de Jesus sem falar de Maria? Da mãe, a mãe de Jesus. Uma personagem muito especial. Uma personagem que foi obediente, submissa à vontade de Deus. Pois Deus enviou um anjo a Maria e lhe deu algumas orientações. Vamos ler o que a Bíblia nos diz? Lucas capítulo 1, versinho 26. Você não feche a Bíblia enquanto nós não encerrarmos o assunto sobre Maria. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Antes, irmãos, de Maria ser visitada pelo anjo Gabriel, há muitos anos atrás, em Isaías, no livro de Isaías, capítulo 40, diz que: eis que uma virgem conceberá, e dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, e ele será o libertador do povo, e ele será o salvador do povo. O profeta Isaías, irmãos, há muitos anos atrás, havia profetizado. Em Gênesis, vocês não precisam procurar. Em Gênesis, capítulos 3 e versinho 15, diz o seguinte: Deus dizendo para Adão e Eva: porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, ou entre a sua descendência e a sua descendência. Esse verso, irmãos, é mais profundo do que nós podemos imaginar. Começa ali o plano da redenção na voz de Deus para com Adão e Eva. A primeira promessa da Bíblia, de que viria um libertador da mulher, da descendência da mulher, viria o libertador. E o libertador, irmãos, veio do povo de Israel, veio de José, de Maria, que eram do povo, da nação. Então, eles já esperavam a vida do Messias. E na cabeça de toda jovem mãe, elas pensavam: será que o Salvador vai nascer na minha família? Porque a promessa diz que é da descendência que viria o libertador, que viria Jesus. Irmãos, que interessante. Deus usando uma mulher. Passaram-se os anos, muitos anos, e na plenitude do tempo, no tempo exato, cumpriu-se a promessa. Uma jovem, virgem, Maria, foi escolhida para o papel da mãe de Jesus. Uma mulher, quando tem um filho dentro do casamento, planejado, e quando a gravidez é planejada, a família fica muito feliz. Você que é mãe sabe disso. Você que é pai, que esperou o seu primeiro filho, também sabe disso. E então, irmãos,
lá na casa de Maria, veio o anjo ter com ela. A escolha não foi feita por José. A escolha não foi feita pela própria Maria. Mas quem a escolheu foi o Senhor. Olha, irmãos. E vou dizer mais. Eles eram da descendência de Davi, israelitas. Eles eram tementes a Deus e eles criam nas profecias, inclusive na profecia de Isaías 7,14, que diz: portanto, o mesmo Senhor nos dará um sinal. Que sinal? Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e seu nome será Emanuel, Deus conosco. Agora, irmãos, o verso 28. Vamos continuar na Bíblia. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Irmãos, salve, agraciada. Salve é uma saudação. E agraciada quer dizer a escolhida. A qual foi escolhida. E bendita és entre as mulheres. Todos nós já ouvimos esse refrão. Bendita és entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Maria, irmãos, ela era cristã, pura, imaculada, submissa, obediente. Portanto, ela tinha todos os requisitos para ser a mãe de Jesus. Olha, que maravilha. Verso 29. E vendo-o ela, quer dizer, vendo ela o anjo, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava: mas que saudação era esta? O que esse anjo estava querendo dizer? Verso 30. Disse-lhe então o anjo: não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e seu nome será Jesus. Agora, irmãos, olhem para mim. Maria ficou grávida sem a participação de um homem. A fecundação não contou com genes humanos. Olha, uma criança especial. Deus, pelo seu poder, pela riqueza da sua sabedoria, foi o autor desta gravidez, o Espírito Santo. E a resposta dela simplesmente foi: eis-me aqui, cumpra-se em mim a sua vontade. Maria, irmãos, ela creu na promessa. Ela já havia estudado, como povo de Israel, Maria já havia estudado as profecias. Ela não questionou o anjo. Ela não falou: não, mas eu estou namorando, como que eu posso? Não, o que as pessoas vão dizer de mim? Não, o que meu pai vai dizer? Não, ela foi fiel, submissa e obediente. Sendo obediente ao anjo, ela foi obediente ao próprio Deus. Após a gestação, 9 meses, após os 9 meses, irmãos, nasceu o menino Jesus. O menino Jesus, tão aguardado, o libertador do povo de Israel,
e o libertador nosso hoje nos nossos dias. Agora, eu vou contar uma história para vocês. Está relatada no livro de João, capítulo 2, de 1 a 10. Vocês não precisam abrir. Conta a história de um casamento. As bodas de Caná da Galileia, onde Jesus transforma a água em vinho. Certa vez, Jesus e sua mãe foram a um casamento. E ali haviam muitas pessoas. E o pessoal havia se preparado, os donos da festa haviam se preparado para que desse tudo certo naquele casamento. E o casamento, irmãos, antigamente não durava 2, 3 horas, como hoje. Durava dias. E 7 dias. Nessa época era 7 dias. Olha, irmãos, manter os convidados 7 dias. E, de repente, acabou o vinho. E se existia uma coisa que as pessoas observavam, era se o vinho oferecido pelos noivos era de boa qualidade. Se não fosse, aquela família passava a maior vergonha, porque era feio servir um vinho ruim. Então, eles soltavam o vinho bom. Soltavam o vinho bom à vontade. Poderia ser que lá na altura do 4º, 5º, 6º dia, para baratear o custo, eles soltassem um vinho de qualidade inferior. Mas nesse casamento, irmãos, não foi assim. Durante a festa, terminou o vinho. Então os servos procuraram a mãe de Maria e disse: olha, que vergonha, acabou o vinho. Por favor, fale com seu filho, fale com seu filho. E ela disse assim, vocês façam tudo o que ele mandar. Eu disse que Maria era obediente, né? E submissa. Ela foi obediente e submissa. E ela disse, olha, meu filho falou, façam tudo como ele mandou. Chamou os servos, e aí Jesus disse, coloquem água dentro dos jarros de vinho. Colocar água dentro dos jarros? Coloque. Simplesmente coloque. Simplesmente obedeça a ordem. Era como se Maria estivesse dizendo, obedeçam ao meu filho. E eles colocaram a água. E o grande Jesus clamou ao Pai. E aquela água foi transformada em vinho. Foi o melhor vinho servido naquela festa. O vinho era tão bom. Com certeza seria o suco de uva, né, Cláudio? O processo em si, eu não sei dizer, mas Jesus não serviria o vinho com álcool. Então, eu falei assim, é um suco de uva. Aí ele fala assim, eu disse, não, mas não é vinho, tá para beber vinho. E aí eu fiz. Aqui no Brasil, existe identificação entre o vinho, o alcoólico e o suco de uva integral natural. Se você for no Oriente Médio, o suco de uva que a gente tem é tudo chama de vinho. Muda o nome, só muda para suco. Né? Ah lá, entendeu, irmão? Aí ele pegou esse gancho aí. Isso. E dizer que pode, então, porque Jesus fez vinho, mas ele é um suco. É. Né? Mas então, olha,
Então, agora você pode argumentar o seguinte, que lá no Oriente Médio, o suco de uva é chamado vinho. Aí foi onde ele falou para mim, por isso que eu bebo vinho, porque ele fez vinho, É. eu vou falar o que eu falei. É. E agora, aproveitando, né, essa palavra, irmãos, Jesus não serviria vinho com álcool. E tornando a pessoa dependente de um vinho e sem poder raciocinar. A pessoa que bebe, se ela passar do limite, ela deixa de coordenar a sua própria mente. Olha lá. Então, irmãos, agora voltando na festa. O vinho era o melhor. Foi a primeira transformação que Jesus fez na sua história. Dentre muitas multiplicações, dentre muitas transformações, a água em vinho foi a primeira. Mas, o que eu quero frisar, irmãos, nessa história da transformação da água e do vinho, é o conselho que Maria nos deixou. Sua mãe disse aos empregados, façam tudo o que ela vos disser. É como se Maria estivesse dizendo assim, ó, se ele mandar você ir para a direita, vá para a direita. Se ele mandar você ir para a esquerda, vai para a esquerda. Não tente mudar o que o Senhor ordenou. E às vezes, para nós, é muito cômodo a gente inverter a situação. O Senhor pede uma coisa e nós fazemos outra. Maria, irmãos, além de ser a mãe de Jesus, ela mesmo o aceitou como seu Senhor e como Salvador. Maria reverenciou o seu filho como Senhor e Salvador. Ela sabia que o libertador viria e que viria libertar os oprimidos do pecado. E ela se colocou como pecadora e o seu filho o libertador. Ela o aceitou. Hoje, Jesus está batendo a porta do seu coração. Ele não pode entrar sem que você diga sim. Ele não pode transformar o seu coração sem que você peça, sem que você permita. Assim como ele transformou água em vinho, ele pode transformar um coração duro, doente pelo pecado, em um coração são, em um coração de carne. Irmãos, olha a deixa aqui. Olha a chave importante. Não basta apenas saber que Jesus nasceu. Não basta saber. Ah, Jesus nasceu, a cruz é bonita, a cruz é triste. Não basta saber. É necessário aceitá-lo como seu Senhor, como seu Salvador. Só assim seremos marcados pela esperança. Então, irmãos, Semana Santa, marcas de esperança. Em Maria fez a diferença. Foi obediente e aceitou ser a mãe de Jesus. E agora um outro personagem que eu não poderia deixar de falar, o primo de Jesus, João Batista. Olha, preparação em família. Deus usando Maria de uma casa e da mesma família usando Isabel. Maria
ficando grávida do menino Jesus, e Isabel ficando grávida de João Batista. Por que João Batista? Porque João o que batizou. João Batista. Agora, prestem atenção no que eu vou ler para vocês. João era primo de Jesus. E ele teve uma vida muito simples. Ele morava no deserto. Usava roupas de pelos de camelo, um cinto de couro que prendia os ombros, se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Mas a vida de João Batista, a vida simples dele, não significava que a sua mensagem era simplória. Agora eu pergunto para vocês, João morava de maneira simples, mas ele tinha uma mensagem muito nobre para apresentar. Meses depois, o anjo apareceu a Isabel. E ela também teve o filho. E este veio e foi escolhido. E o anjo até disse, coloque o nome de João, porque ele virá para anunciar a vinda de Jesus. João veio antes, João nasceu antes. E João iria ser o anunciador, o pregador, o atalaia, que ia anunciar ao povo a mensagem da vinda de um Salvador. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunhar da luz. O que quer dizer testemunhar? Ele veio para falar da luz. E na Bíblia, irmãos, quem é a luz? Jesus é a luz. João veio ao mundo com uma missão nobre: testemunhar de Jesus, falar de Jesus, anunciar Jesus. Ele, João, não era luz, mas ele veio para falar da luz. Porém, Deus o chamou para viver no deserto. Lá no deserto, nas noites, ele olhava para o céu e ele se lembrava das promessas que Deus tinha feito a Abraão. Olhando as estrelas, João se lembrava. Olha, a promessa a Abraão é de que tereis filhos e uma descendência que será inumerável como as estrelas do céu. E João, irmãos, como um evangelista cristão e fiel, ele também era muito obediente a Deus. E ele sozinho, ele olhava para o deserto, assim, e ele via a cena triste do deserto. Areia, seca, falta de chuva. E aí ele comparava aquela natureza triste com o estado espiritual do povo de Israel. Naqueles dias em que João vivia, em que Jesus nasceu, o povo estava rebelde. Que povo? O povo de Israel. Haviam muitos obedientes, haviam muitos fiéis, muitas mulheres fiéis, muitos homens fiéis, mas também haviam líderes da igreja, dirigentes da igreja, que não eram fiéis. Então João veio trazer uma mensagem oportuna para levar essas pessoas, esses líderes, a refletirem sua vida e a ir ao arrependimento. João via que sobre o deserto, a cada manhã, curvava-se o céu luminoso e belo.
e via que após uma nuvem escura da tempestade surgia o arco-íris da promessa. E Jesus estava vindo. Essa citação está no livro Desejado de Todas as Nações, falando sobre João. Agora, abra sua Bíblia. Mateus capítulo 3, de 1 a 8. E você não fecha a Bíblia enquanto nós não terminarmos de falar sobre João. Vamos ler, capítulo 3, verso 1. E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província ao redor. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. Parem aí, irmãos. As pessoas que moravam em Jerusalém, na Judéia e em redor ali do rio Jordão, eles iam procurar o evangelista João lá no deserto. Procurar alguma coisa importante para ouvir. E quando na nossa cidade vem um evangelista fazer uma semana de conferências para nós não perdemos nem um dia. Aqui em Araras vieram muitos evangelistas. E um dos últimos evangelistas que vieram foi o irmão Luiz Gonçalves. Foi uma bênção para a cidade. Esse homem pregou aqui mais de um mês. E depois daqui foi para Rio Claro, pregou mais de um mês também. E muitas pessoas que aqui assistiram todos os dias iam com sede ouvir a pregação do irmão Luiz Gonçalves em Rio Claro. Muitos se arrependeram. Muitos fizeram uma reflexão da sua vida. Se arrependeram e foram ao batismo. João fazia isso. João levava as pessoas a refletir sobre a sua vida e levá-los a ver se a vida deles era coerente com a vida religiosa que eles estavam professando. Porque professar religião é uma coisa, viver a religião é outra coisa. Quanta coisa a Bíblia tem para nos ensinar, né, irmãos? Agora o verso 7. E vendo ele muitos dos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Agora, irmãos, olhem para mim. Naquela época, a corrupção demonstrada pelos líderes da igreja era gritante, era vergonhoso a corrupção. As pessoas acreditavam que por fazer parte de uma nação especial, elas já estavam salvas. Não, eu sou da descendência dos israelitas, estamos salvos. Eles tinham orgulho de dizer: somos israelitas. Israelita de nação. Mas a espiritualidade não era de uma nação cristã e coerente. Eu estou falando, irmãos, de líderes da igreja na época, nos dias em que João Batista viveu. Exerciam a religião, iam no templo, exerciam a religião mais formal. Era um ritual puro. Traziam a oferta para o sacrifício, ofereciam, matavam
matavam o animal, escorria o sangue, queimava-se aquela carne, eles iam embora, mas o coração continuava duro, continuava egoísta. Não, a nossa nação já está salva. Não precisamos confessar nossos pecados, não precisamos de arrependimento. E João veio para mostrar o estado espiritual daquele povo, que havia necessidade, sim, de confessar os seus pecados, abandonar os seus pecados e nascer de novo e serem batizados. E João batizava. E os fariseus, os saduceus, chegaram lá no meio do povo para observar. Então João diz: raça de víboras, vocês, por que vocês ensinam errado? Por que querem escapar da ira futura? As palavras de João eram duras, irmão. Foram duras nesse caso, porque atacavam o orgulho e o legalismo. Por isso, hoje, não é a placa da igreja que salva. Não pensemos nós, estamos dentro da igreja, estamos salvos. Não. A igreja é a nossa vida, é o que eu sou, é o que eu falo, é o que eu faço, é o que eu testemunho, é o que eu prego, é o que eu vivo. As pessoas, os nossos vizinhos, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho estão de olho na religião que a gente professa. E já pensou ser incoerente? Ter uma vida correta na igreja e ter uma vida incorreta fora da igreja? Na minha casa, para os meus vizinhos, eu sou incorreta. No meu trabalho, eu sou incorreta. É isso, irmãos, que João levava as pessoas a refletirem. E a mensagem de João, ela passou anos e anos e veio até nós. E essa mensagem é como se ela fosse ditada ontem, porque ela é para nós hoje, e ela vai ser até o último sobrevivente dessa terra. Vemos aqui uma exortação aos líderes religiosos, apelando a uma vida diferente. E ele apontava Jesus, ele dizia: vocês precisam ter uma experiência pessoal com Jesus. E a hora que tivessem essa experiência pessoal, a sua vida vai ser diferente. E ele mostrava o Cordeiro do mundo. Quem eram os líderes da igreja naquela época? E o que faziam? Eles exerciam autoridade sobre o povo, conheciam a história do povo judeu melhor do que nós, e desde a infância eles eram instruídos de que nasceria o Messias. Mas apresentavam, irmãos, as Escrituras para as pessoas de modo frio, indiferente, sem amor. Falavam da lei, falavam dos 10 mandamentos, recitavam os 10 mandamentos de cor e salteado, mas não viviam os mandamentos. Não viviam a lei do amor, não se colocavam no lugar do outro, do oprimido, do sofredor. Olha só, e tem mais. Apresentavam as Escrituras de uma maneira duvidosa, como se as Escrituras pudessem apresentar alguma dúvida. Seus olhares eram indiferentes e frios.
roubavam da palavra de Deus a sua força. Essa palavra tem força, irmãos. E minavam a fé do povo. Tiravam a força da palavra de Deus e minavam a fé das pessoas. Aquilo tinha que dar um basta. Tinha que pôr um ponto final. Jesus precisava vir. E aquele momento era a plenitude do tempo. Aquele momento era o momento exato. Aquele momento foi o momento certo. Em que veio o anjo e anunciou a chegada do menino Jesus. Agora, irmãos, verso 29, continue na sua Bíblia. No dia seguinte, lá no deserto, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Irmãos, até aí. Quando Jesus foi chegando perto de João, vindo no deserto, ele, pelo Espírito Santo, ele gritou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando a gente fala em cordeiro, irmãos, as pessoas, se lembravam de uma cena muito comum, que era a cena diária de se trazer um cordeirinho dia a dia para ser sacrificado lá no santuário. Nos dias, irmãos, de João, e mesmo antes, não é como nós. A gente vem na igreja 3 vezes na semana. As pessoas vinham quase que diariamente. Podiam vir a qualquer momento. E lá no templo oferecia sacrifício fixo. O sacerdote oferecia em favor de todas as pessoas ali da nação. Eles ofereciam o sacrifício da manhã e o da tarde. E fora isso, as pessoas traziam os seus animaizinhos para serem sacrificados. Mas o que João queria dizer? Agora, chegou a hora. Agora sai de cena o animal. E entra Jesus. Olha, o Cordeiro da terra e o Cordeiro do céu. Quando Jesus nasceu, irmãos, ele veio para substituir aquele animalzinho que se levava de oferta, e na cabeça daquele cordeirinho, daquele animalzinho, a pessoa confessava os seus pecados, pegava uma faca, matava aquele animal, porque havia necessidade que escorresse sangue. E Jesus veio e foi até o sacrifício, foi até o altar foi a cruz, e de lá saíram as gotas de sangue. Como o pastor Renan disse no sábado, Jesus sangrou na testa, nas 2 mãos, nos 2 pés, nos ombros e do lado, em 7 lugares. Saiu sangue à vontade para limpar os meus pecados e os seus pecados. Mas agora precisamos fazer como Maria fez, aceitá-lo como nosso Senhor, aceitá-lo como o nosso Salvador. E, irmãos, isso é uma atitude individual. Cada um precisa fazer a sua decisão. E nessa Semana Santa é a semana para a gente refletir, para a gente parar e pensar quão angustiosa, quão difícil foi a última semana da vida de Jesus. Quanto sofrimento. Amanhã nós teremos aqui o Cláudio, que estará pregando, e ele vai estar falando sobre alguns personagens
também enaltecendo essa semana. Agora eu tenho um conselho para a igreja. Olha que lindo. O livro de Isaías, do profeta Isaías, capítulo 40, verso 9, diz assim: Tu, anunciador de boas obras a Sião, sobe a um alto monte, levanta a voz firmemente, levanta a voz, não temas, e dize às cidades: eis aqui está o nosso Deus. Irmãos, o apelo é sermos imitadores de Maria, sermos imitadores de João. A vida de Jesus fez a diferença na vida de muitas pessoas. Que Ele possa fazer a diferença na nossa vida também. Sabe por quê? Sabe por quê? Se Jesus fizer a diferença na minha vida, se Jesus mudar o meu coração, mudar a minha mentalidade, mudar a minha boca, mudar os meus palavreados, Jesus vai passar na minha vida. E eu vou. Se na Semana Santa Jesus não fizer a diferença na nossa vida, se nós formos indiferentes com a mensagem da Semana Santa, Jesus vai passar do mesmo jeito. Não pense que porque eu não tomo a minha decisão, Jesus não vem. Jesus vem sim. Jesus vem vindo. Ele está nas portas. E que nenhum de nós, aqui da igreja do Parque Industrial, fique de fora quando Jesus passar. Mas que todos nós possamos subir. E agora o último verso, irmãos. Eis que o Senhor Jeová virá como forte, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. O Senhor Deus vem, o forte, e ele vai trazer o galardão a cada um que fizer a sua vontade, que for obediente e que viver uma vida de cristandade coerente. Que nós não venhamos a ser reprimidos, viu, irmãos? Quando Jesus vier, que nós possamos estarmos coerentes. Sabe aquele momento da prova? Em que você vai para uma prova e você não estudou e que você vai envergonhado, você já sai de casa envergonhado? Você não estudou por falta de tempo, trabalhou muito. Acontece isso com a gente, não acontece, Carlos? Quando a gente estuda? Não é, Neia? Vou ter prova e eu não estudei. Que a nossa vida espiritual não seja assim. Que cada minuto que nós estivermos na casa do Senhor, nós possamos estar aprendendo e que nós não venhamos a ser encontrados em falta. Agora, o Senhor fez o que Ele podia para nós. Ouça a mensagem deste hino.
estrela brilha no espaço sideral, mostrando que o momento enfim chegou. Todas as barreiras e limites naturais se rompem com a vinda do Senhor. Uma criancinha envolvida em treva e dor veio aqui para mostrar seu grande amor. O amor venceu a morte. O amor venceu o mal. Revelou o seu mistério. Vida e graça eterna. O amor comprou a vida. O amor comprou perdão. O amor também conquistou libertação. Cristo trouxe a salvação. Uma nuvem branca vai surgir no céu azul, trazendo a criancinha de Belém. Não é mais criança, ele agora é Rei dos Reis e vem para buscar os que são seus. Ele é coroado pelo Pai, o Deus Jeová, para sempre com justiça reinará. O amor venceu a morte. O amor venceu o mal. Revelou o seu mistério. Vida e graça eterna. O amor comprou a vida. O amor comprou perdão. E o amor também conquistou libertação. Trouxe a salvação. Deus de amor, Deus de poder, prepara minha vida para que eu possa te receber. Eu quero estar pronta para te encontrar e naquele dia quero te abraçar. O amor venceu a morte. O amor venceu o mal. Revelou o seu mistério. Vida e graça
engano.